quero agradecer a todos pela presença aqui na minha casa, pelo convite, a vir aqui prestar fazer um papel de empresário, já há 17 anos de cidade, e de cidadão. O que eu quero colocar aqui são dois processos licitatórios que a gente viu, que nós notamos irregularidades que impediram a competitividade entre empresas para poder participar. Não só empresas daqui, como de outros lugares. A primeira coisa, nós vamos falar do pregão 124/2011, que são os equipamentos para aquisição de equipamentos para fiscalização eletrônica de trânsito. Essa licitação ela aconteceu dia 27/12/2011. Um fato interessante sobre essa licitação, só a título de informação, é que ela já tinha acontecido em outubro desse mesmo ano, porém ela tinha um nome, o objeto era nome para aquisição de câmeras de monitoramento, e ela transformou o nome em fiscalização eletrônica de trânsito, simplesmente uma transformação de nome. Não ficou muito claro por quê, mas vamos em frente. Primeiro fato, a regularidade por parte da administração pública na hora de montar o processo licitatório. Por quê? Porque ela pegou 3 orçamentos fornecidos por empresas que são representadas pela mesma pessoa física. Essa é a primeira empresa, a segunda empresa, a terceira empresa. Nós temos que a primeira ou a segunda empresa são empresas que trabalham juntas, que prestam serviço juntas. Elas estão, inclusive, os carros possuem a mesma marca das duas e tal, então a gente vê que é gerido ou é representado uma pela outra na cidade pela mesma pessoa. E o terceiro orçamento, ele contém o carimbo da segunda. Então, quer dizer, uma empresa com um nome, uma razão social, ela tem talvez não esteja dando para ver por causa da distância, mas nós temos uma empresa com carimbo de uma outra empresa. O que a gente vê que não houve uma competição. O 8666 diz que a administração, a hora de montar um processo licitatório, ela tem que pegar orçamentos, fazer ampla pesquisa de mercado. Não é o que aconteceu ali. O fato 2 desse mesmo processo licitatório é a irregularidade na habilitação do vencedor do certame. A atividade social da empresa não condiz com o objeto da licitação. Lá no edital dizia o seguinte: das condições de participação. Poderá participar do certame a pessoa jurídica que atenda às exigências deste edital e cuja atividade empresarial abrange o objeto desta licitação. Aqui não está tão claro, mas a gente pode seguir em frente? Você vê que foi reparado o CNPJ da empresa, o nome da empresa, mas a atividade social não foi verificada, que lá está como montagem e aquisição, montagem e instalação, lembra para mim, por favor? Montagem e instalação de sistema de equipamento de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos. Exatamente, montagem e instalação de equipamentos, quer dizer, são coisas que não tem nada a ver com comercialização de produtos para monitoramento. Ela faz um outro tipo de serviço. Aí, se a gente pesquisar na inscrição estadual da empresa, a mesma coisa: montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização de vias públicas. E também no alvará de licença, também nós não temos, o objeto da empresa não é comercializar aquele tipo de produto. Fato 3. A irregularidade na proposta apresentada pela vencedora. Itens com a marca Intelbras que não existem. Vocês podem consultar pelo site do fornecedor. Você vai ver ali vários equipamentos que estão com vários itens que estão com a marca Intelbras. Por exemplo, poste duplo T, que é um artefato de concreto. E a Intelbras é uma empresa que fabrica produtos para telecomunicações. Você tem um outro item lá como barra galvanizada, eletroduto galvanizado, que não existe essa marca Intelbras.
Mas foi cotado e destacado na proposta apresentada pela vencedora. Ou seja, como que se consegue cotar ou comprar aquilo que não existe? Um outro detalhe é que se a gente for olhar nos postes que foram afixados para o sistema de monitoramento, nós vamos ver a marca do poste como Incopre SA, que não é da marca que foi vendida, né? Então, vamos seguir, por favor. Nós temos o fato 4, que é a outra irregularidade. A administração municipal recebeu os produtos mesmo com outra marca. E agora nós temos uma outra que nós julgamos ser uma irregularidade, nós fomos tomar como irregularidade depois que nós recebemos, por último agora, o documento que a Câmara nos cedeu para poder verificar os processos licitatórios. A empresa responsável pela rede de telecomunicações não é a mesma que está executando o serviço. No ofício enviado pelo CPD da Prefeitura, ela diz o seguinte, que aqui não está legível por causa da distância talvez, mas lá diz que a Prefeitura possui um contrato de manutenção com uma empresa da cidade, que no caso lá é a Macrotel, que cuida da parte de telefonia e da parte de telecomunicações da Prefeitura. Até nesse ofício ele diz que não pôde passar o mapa da rede por questões de segurança, no ofício por completo. Pode seguir? Porém, nós não temos nenhum representante da empresa Macrotel lá realizando a instalação dos postes. Nós temos uma outra empresa que está com o caminhão MOOC instalando e outras pessoas ali que não são da Macrotel. Nós temos também funcionários nos postes instalando as câmeras que não são os funcionários da Macrotel, segundo o ofício mandado pelo secretário de Planejamento. E, em nome do CPD, o ofício do CPD, mas não da Secretaria de Planejamento. Pode seguir? Bom, esse foi um processo licitatório que a gente pode perceber que desde o começo ele começou, parece que não foi tão... até o final. Vamos ao segundo processo licitatório, do qual a minha empresa se sentiu prejudicada também. Só um detalhe, possuímos outras empresas na cidade que fornecem serviço de monitoramento, mas essas empresas não foram cotadas, não foram chamadas para prestar um orçamento para se montar esse processo licitatório. E ele foi montado com base naqueles 3 orçamentos, a média daqueles 3 orçamentos. E a empresa que ganhou com uma diferença de próximo a 1% do valor total do edital. Vamos agora ao processo licitatório 01/2012, dispensa licitação 01/2012, contratação de link de internet de 40 Mbps. Verifiquem, tome nota, por favor, da data do contrato, que é 10/1/2012. Segue em frente. Fato 1. A sonegação de informações. A administração municipal omitiu informações a respeito desse processo licitatório. Por que ela omitiu? Porque até dezembro do ano passado, a Ax Telecom era a empresa prestadora de serviços à Prefeitura e ela ganhou a licitação para fazer isso. Esse ofício foi protocolado no dia 1º de dezembro, solicitando informações, avisando a Prefeitura de que o nosso contrato estaria se acabando e buscando informações de como seria o novo processo, ou seja, se o nosso contrato seria prorrogado, se não seria. Mandamos no dia 1º de dezembro. Passados 20 dias, não houve qualquer resposta da administração municipal. Nós mandamos um outro ofício, reiterando o aviso de que o contrato estava acabando, queríamos saber como seria a contratação de nova empresa, se haveria licitação, como seria essa prestação de serviço. No dia 27 de dezembro, a Secretaria de Planejamento nos enviou um ofício simplesmente, por favor, agendando para o dia 3 de janeiro a remoção dos equipamentos da Prefeitura que estavam nas nossas instalações, porque o contrato estava sendo finalizado. Até aí, sem problema nenhum, a não ser a omissão das informações de como seria o processo. Fato 2. A troca de fornecedor de internet no dia 3/1, que foi o fato que motivou toda essa pesquisa nossa de informações. Por quê? Porque nós não tivemos informações de como foi, quem era, e os equipamentos foram removidos das instalações da Ax Telecom e instalados de imediato nas instalações da atual fornecedora. Quer dizer, no dia 3
os funcionários, os colaboradores da Axelepons foram até, na data combinada, foram até a nossa estação retirar os equipamentos e para ser instalado no novo fornecedor. Lembra que a data do contrato foi dia 10/1, mas o serviço começou a ser prestado dia 3. Nós temos ali funcionários da Axelepons, temos o Carlos Eduardo, que é o Cadu, que é o representante do CBD da Prefeitura, ele está aí junto, temos as testemunhas para poder comprovar que aquilo aconteceu no dia 3. Segue em frente. Fato 3, sonegação de informações 2. Por que isso? Porque quando nós vimos que havia um outro fornecedor, nós sentimos o direito de pedir as informações para a Prefeitura. Fala, peraí, tem outro, tudo bem, nós vamos ver como que foi o processo para a gente tomar parte daquilo que estava, né, para a gente saber, afinal de contas é uma empresa pública. A administração municipal não permitiu que tivéssemos acesso ao processo licitatório. Por quê? Porque eu mandei um ofício para eles logo no dia 4, solicitando todo o processo, à vista, o processo que foi a contratação dessa empresa para nos substituir, porque se não houve, né, licitação, deve ter havido dispensa ou alguma outra coisa. Aproveitamos também, nessa mesma data, e mandamos um outro ofício, que é o ofício que pedimos documentos do certame anterior, que já havia acontecido, nós não participamos, mas pedimos para dar uma olhada, porque a gente viu já que não estava legal o negócio. Sem frente. Resultado, no dia 24 de janeiro, após 20 dias de espera, sem nenhuma satisfação do poder público, nenhuma, se comportaram como que uma empresa de 17 anos no município não existisse. Nós fomos até o departamento jurídico da prefeitura, que estava representado pelo Dr. Lemizano, e ele informou que, ao solicitante, que a documentação não estava à disposição, alegou que não estava sabendo sobre a documentação referente aos protocolos. Nos restou registrar um BO com relação ao fato. E por que ele sonegou a informação? Porque agora, no dia 24, se não me falha a memória, a Câmara nos disponibilizou o processo completo que foi pedido em função de protocolo que colocamos aqui, solicitando ajuda para conseguir a documentação. Por favor. Nós temos ali um termo de adesão solicitado pelo senhor prefeito à Prefeitura de Alfenas, com data de... Segue em frente, por favor. 16 de novembro de 2011. Solicitando adesão à ata de uma licitação que houve lá no ano passado para a contratação de link, do qual a atual prestadora venceu. E no mesmo dia, por favor, no mesmo dia já houve a resposta autorizando a adesão a essa ata. Ou seja, a prefeitura estava autorizada a utilizar a ata da Prefeitura de Alfenas, que tinha ocorrido uma licitação dia 28 de 2 de 2011, 28 de fevereiro de 2011, do qual a Axtelecom participou e não ganhou. Aí nós temos o fato 4, a irregularidade da adesão da ata. A ata de registro de preço estava restrita ao Fundo Municipal de Saúde do município de Alfenas. Do anexo 1 do ato convocatório do pregão 005, Prefeitura Municipal de Alfenas. Entidades que poderão vir a aderir ao registro de preços, carona, Fundo Municipal de Saúde, CNPJ tal, possibilidade de utilização de até 40 megabytes. Tá? Aquele texto foi retirado exatamente como está do edital de licitação. Segue em frente. Fato 5. A irregularidade na execução do contrato. O atual fornecedor iniciou a prestação do serviço 7 dias antes da assinatura do contrato. Nós podemos ver aí, por favor, mais um. Machado, 10 de janeiro de 2012, mas a empresa já estava prestando serviço desde o dia 3. Fato 6, manipulação, talvez esse seja o fato mais grave de tudo isso, apesar do que já ter sido passado a ser grave, mas a manipulação de informações. Propostas solicitadas com data posterior à assinatura do contrato foram omitidas do processo. Nós temos aqui, eu volto a dizer que a definição está difícil, porque a resolução de tela não é boa, mas eu tenho toda essa documentação e deixo à disposição. Esse é um e-mail, por favor, segue em frente, que foi enviado pela Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Machado, no dia 12 de janeiro
a empresa Axnet, solicitando uma proposta, volta por favor, solicitando uma proposta ao Wagner, que é o proprietário do Axnet, para um link de 40 Mbps, exatamente no valor do que havia sido contratado 2 dias antes, como se vocês pudessem acompanhar via contrato. Segue em frente. Nós temos aí agora uma outra solicitação de proposta que foi feita ao Brasil Shop, uma empresa de Alfenas, para contratação também de 40 Mbps, do qual a secretária lá solicitou, que também é no dia, houve um contato dia 12 e a resposta foi no dia 13, onde foi apresentada inclusive uma lista com várias empresas da região que poderiam estar prestando um orçamento. E vocês podem perceber que o nome da Ax Telecom está lá em primeiro, mas ninguém pediu nenhuma cotação para a Ax Telecom. Segue em frente. Nós temos inclusive a proposta, se for necessário, eu tenho a proposta que foi enviada à prefeitura, mas não foi anexada ao processo que foi entregue à casa, como sendo o processo de contratação. Segue em frente. Eu acho que as ponderações que esses fatos que a gente colocou aqui, eu acho que essas irregularidades aqui comprovadas maculam ambos os processos licitatórios. Segue em frente. Consequências mensuráveis. O superdimensionamento de uma licitação. Por que eu digo isso? Segue em frente. Isso aqui é uma informação que, para nossa surpresa, a gente não sabia desse dado. Quando a gente pegou o documento vindo da prefeitura para a Câmara, esse documento estava lá em virtude de um problema que houve na transmissão, e esse gráfico de consumo da prefeitura de Alfenas foi apresentado. A média de consumo da prefeitura é de 13,41 Mbps. O que é a média de consumo? É o consumo deles nas 24 horas do dia. Então ele teve uma média de 13,41. Segue em frente. Naquela linha verde ali, apesar de não estar tão visível, nós estamos sob a linha de 15 megas. Nós vamos considerar uma média de consumo do horário comercial, horário de trabalho. Nós tivemos aí um consumo médio de 13,41, mas naquela linha ali um consumo de 15 megas de link. E, segue em frente, o máximo de consumo foram 22,18 megas. Mas a prefeitura de Alfenas contratou 40. Segue em frente. Desperdício mensal dos recursos públicos da prefeitura de Alfenas. 20 megas. Eu como empresário e engenheiro, eu posso dizer para vocês que um link de 20 megas atenderia a necessidade de Alfenas. Quando muito para se sobrar 25. Como nós estamos vendo pelo gráfico de consumo fornecido pela própria fornecedora, que foi 20. Mas se fosse minha empresa, por aquilo que está sendo apresentado no gráfico, eu contrataria 20. Conforme a ata, cada mega custou ao cofre R$ 190, vezes 20 que estão sendo desperdiçados, são R$ 3.800 por mês, ou R$ 45.600 por ano. Qual seria a economia dos cofres de Machado, uma vez que a sua população é significativamente inferior à de Alfenas? E outra coisa, Machado contratou os mesmos 40 megas, a mesma quantidade, mano. Outros fatos que acontecem, que é importante a gente destacar. Licitações realizadas em datas de difícil participação de empresas. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre realizou uma licitação da contratação de um link de 100 Mbps em locação de equipamentos. Essa licitação aconteceu no dia 30/12/2011, às 10 horas da manhã. A maioria das empresas que eu conheço ficou sabendo disso aí depois do dia 15 de janeiro. Em frente. Quais são os peticionamentos que eu, como empresário, como cidadão, peço a essa casa, né? A formação de uma comissão especial de investigação dos processos licitatórios que a gente está questionando. A solicitação de uma diligência formal da Anatel para apurar a legalidade do fornecimento de acesso à internet aos munícipes de Douradinho, distrito de Machado. Porque a gente apontou que isso está sendo prestado de forma regular e a prefeitura mostrou simplesmente um e-mail de um funcionário da Anatel dizendo que está certo. Eu acho que tem que ser feita uma coisa, como a gente, quando precisa de qualquer informação, a Anatel tem que fazer por carta, por escrito, mandando os dados e eles retornam, eu gostaria que fosse feito da mesma forma. E uma outra coisa também que precisa ser verificada é que foram colocados postes para o sistema de monitoramento na beira da rodovia.
E para fazer isso, você precisa de um projeto de uma liberação do DENIT. Esses projetos não foram apresentados nem no processo licitatório anterior de outubro, nem na aquisição, que também nem tinha nada a ver, mas também não foram apresentados agora para casa. Eu acho que isso tem que ser verificado, porque a minha empresa, para colocar um poste na beira da rodovia, ela precisa de licença. Nós ficamos aí 2 anos, 1 ano e 8 meses tentando conseguir a licença para colocar. Bom, com isso eu termino, eu talvez tenha extrapolado o tempo, mas eu acho que foi importante explanar. Eu fiz tudo de uma forma muito rápida, porque são muitas informações e eu tinha pouco tempo. Eu agradeço o tempo e a atenção de todos. Ok?